Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória do nome de Jesus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado e que esse programa e esse conteúdo, gerado com muito carinho, alcance o objetivo de edificar a sua vida. Você pode ouvir esse programa através da Rádio Musical FM em São Paulo, 105,7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, e também através do aplicativo da Rádio Musical. E você pode assistir esse programa e esse debate. Hoje o tema é sobre unicismo e trinitarismo, e você pode assistir esse debate através do canal César Cavalcante e também Musical FM 105.7. Você também pode assistir pelo Facebook da Musical ou César Cavalcante. Escolha aí o seu canal, o canal que você escolher, se envolva aí, você pode se inscrever no canal, você pode ativar os sininhos das notificações, você pode compartilhar com outras pessoas. E o tema de hoje é trinitarismo ou unicismo. Trinitarismo e unicismo, né? Historicamente, a igreja cristã é trinitária e o unicismo sempre tem veias de unicismo na história da igreja. E hoje temos aqui um irmão representando uma pessoa que defende o unicismo, uma pessoa defende o trinitarismo. Então vamos lá. O pastor trinitário é o pastor Gabriel Porto. Ele é pastor na Igreja Batista Boas Novas, tem doutorado em teologia sistemática, coordena o Seminário Batista Livre no Polo da Vila Prudente, autor de livros da coleção teológica Fácil, Entenda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Homem, Pecado e Salvação e Manual Prático de Escatologia. Temos muitos amigos em comum, pelo que a gente estava conversando, mas é a primeira vez que nos encontramos. Pastor Gabriel Porto, bem-vindo à nossa mesa de debates aqui da Rádio Musical. Obrigado, César. Bom dia a todos. Bom dia, Maicon também. Bom dia, pessoal da produção. E é um prazer estar aqui com vocês nessa primeira vez, conhecendo aqui a rádio, né? Legal. Com a gente aqui, eu acho que é a segunda vez, o pastor Michael Knight. Eu não sei se eu falo certo o seu nome, Knight, tá certo? Ele é pastor evangelista na Igreja Cristã Apostólica Pentecostal. A sede é em Anápolis, lá em Goiás, do ladinho de Goiânia. Representante da Convenção Nacional Unicista, chamado e capacitado para defender a doutrina da unicidade, estuda grego e hebraico no Instituto Koinonia, é autodidata nos estudos das Escrituras Sagradas. Maicon, bem-vindo ao programa mais uma vez. Muito obrigado, pastor César, pastor Gabriel. É um prazer estarmos aqui, né, para tratarmos desse assunto polêmico. Espero hoje esclarecer alguns pontos aqui e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado mais uma vez. Amém. Vou começar contigo, Maicon. Manda aí o início aí da sua opinião inicial sobre o tema. Maravilha, vamos lá. Na unicidade, nós temos por objetivo defender o monoteísmo e explicar as duas naturezas. Essa é a nossa proposta. Jesus, para nós, ele não é uma segunda pessoa. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Lá em João capítulo 7, versículo 38, está escrito assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que a Escritura diz? Né? Qual que foi a confissão que a igreja fez? Lá em 1 João 5,20 fala bem assim, ó: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na unicidade, nós cremos que se Jesus é Deus, ele tem que ser o único Deus, pois nós não cremos que Deus ele subsiste, né, conforme a proposta trinitária, em três pessoas distintas. Nós cremos que Deus é um e que ele se manifesta de várias formas e de muitas maneiras. Por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, lá diz bem assim, ó: sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Quem é esse Deus que se manifestou em carne? É Jesus Cristo, é Emmanuel. Aquele que traduzido é Deus conosco. Então Jesus Cristo, ele é esse próprio Deus Yahvé do Velho Testamento, que se manifestou em carne, conforme está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Lá diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé,
e endireitai-nos as veredas para o nosso Deus. E nós sabemos que isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, né? João Batista, ele é a voz do que clama no deserto e ele preparou o caminho de Javé. Então Jesus Cristo para nós, ele é o único Deus verdadeiro que se manifestou em carne. Então o Novo Testamento ele vai apresentar distinções que nós vamos trabalhar aqui, mas essas distinções elas estão na natureza, ou seja, no Anthropos e no Theos, né? No Jesus homem, né? E no Jesus Deus, como diz lá em João 10:30, né? Ego kai ho pater en esmen, eu e o Pai somos um. E essa unidade não é uma unidade de propósito, é a unidade da fé que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 4. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, aí nós temos a unicidade. Pai, por todos, Filho e em todos, Espírito Santo. Assim eu já defino aqui o que nós vamos defender. Ok. Gabriel Porto, sua opinião inicial sobre o tema, meu irmão. Ok. Bom, a gente já percebe que a grande maioria dos textos, quase todos, né, do que os unicistas utilizam, são textos que se referem à divindade de Cristo. E os trinitários não negam, nunca negaram a divindade de Cristo, pelo contrário. Né? Então não há nenhum problema em nenhum desses textos. Afirmar a divindade de Cristo é uma coisa, dizer que ele é a mesma pessoa que o Pai é outra completamente diferente. Então esses textos mencionados aí, eles enfatizam a divindade de Cristo. E não em nenhum momento dizem que é a mesma pessoa do Pai. Pelo contrário, por exemplo, quando ele fala ali de Jesus dizendo sobre o propósito dele, o próprio Jesus vai explicar isso em João 17, onde ele diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, já duas pessoas. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Porém, explica o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o próprio Jesus aqui ele já fala que ter a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho como duas pessoas distintas e não como a mesma pessoa fundida, né? E aí quando vem essa argumentação sobre quando Jesus está falando sobre natureza humana e quando tá falando divino, da forma glorificada é o divino. Isso não se aplica pelo seguinte: nós vemos lá, por exemplo, no batismo de Jesus, é um texto que é uma grande pedra no sapato ali dos unicistas, tanto em Mateus 3 quanto em Lucas 3, que mostra as três pessoas da Trindade aparecendo em conjunto no mesmo lugar, na mesma cena, no mesmo momento. Jesus sendo batizado, ele sai das águas, o Espírito Santo, Lucas vai dizer que é manifesto com a forma corpórea de uma pomba, e ao mesmo tempo todos os que estão ali ouvem a voz do Pai do céu bradando: este é o meu filho amado em quem me agrado. Então ali geralmente o unicista vai dizer assim: o Jesus aqui é só humano e o divino é o Pai lá no céu. Mas e em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, onde o próprio Jesus se transforma para sua forma glorificada, ou seja, divina, não tem como dizer que é o Jesus humano ali, aparecem ali Moisés e Elias, que eu não vou entrar em detalhes nessa questão, mas depois, novamente, Pedro, Tiago, João, os que estão ali, ouvem também a voz do céu bradando: este é meu filho amado em quem me agrado, com Jesus glorificado ali aparecendo. E isso impactou tanto Pedro, que depois, lá em sua carta, 30 anos depois disso, ele vai dizer: isso serve para que eu vou confirmar mais ainda a profecia, para vocês crerem na profecia. Ele fala: eu sou testemunho ocular, quando da suprema glória, no Monte Santo, ouvi a voz que vinha da suprema glória, dizendo: este é meu filho amado em quem me agrado. Então o próprio Pedro está ali testemunhando: olha, eu estava lá no monte, eu vi o Cristo glorificado, eu vi ele na forma divina, e ao mesmo tempo ouvi a voz do céu bradando, dizendo: este é meu filho amado. Então não tem como dizer que são a mesma pessoa, porque ali é Jesus divino e ao mesmo tempo o Pai falando do céu. E nós poderíamos pegar dezenas de textos. Então todas as vezes que Jesus ora ao Pai, está orando a si mesmo. Quando ele fala do Pai, está falando de si mesmo. Isso seria uma grande esquizofrenia, né? Um complexo de dupla personalidade.
Fora a questão histórica, que a gente pode trabalhar daqui a pouco. Eu nem sei se isso é a crença do pastor Michael ou não, mas geralmente é a crença majoritária entre os unicistas, dizer que a Trindade foi uma doutrina criada por Constantino no século IV. E aí eu trouxe diversos relatos de pais da igreja desde o primeiro século, mostrando que eles já criam nos conceitos da Trindade e já refutavam os conceitos do unicismo. Ok. Pastor Michael. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão aí que ele perguntou aí, né? Se Jesus ele orava para ele mesmo. Porque aí as pessoas eles vão até... eu não tenho essa coragem não, viu? De falar que ele é esquizofrênico. Porque aí a gente ia cometer o mesmo erro, né? Daqueles que outrora lá falaram que Jesus tinha demônio, né? Mas não é esquizofrenia. É por isso que eu digo que a unicidade ela é uma doutrina maravilhosa, porque ela vai explicar essa questão da dupla natureza. Veja aqui o texto aqui. Vamos ler esse texto aqui para trabalhar ele. Vamos ver se tem esquizofrenia aqui ou se tem uma falta de entendimento trinitário nessa questão. Mateus capítulo 26, o versículo 37. Olha o que diz. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Presta atenção, Jesus estava angustiado, falando da sua humanidade. Então ele lhe disse, a minha alma está triste até a morte. Presta atenção na questão da humanidade de Jesus. E adiantando-se um pouco, ele prostrou com o rosto em terra e orou dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí essa aí é a questão que o trinitariano apresenta. O que o trinitariano vai colocar pra gente aqui? Olha aqui, ó, Jesus aqui, ele tem esquizofrenia. Como é que ele está orando para ele mesmo? Essa é a grande questão. Mas na unicidade nós trabalhamos essa questão da dupla natureza. Nós explicamos que Jesus como homem, ele está naquele momento sendo tentado a abandonar a sua missão. Presta atenção que a alma dele estava triste até a morte, né? Ele estava ali sendo tentado a abandonar a sua missão. E aí o próprio contexto, ele vai nos dar a resposta. Se você andar um pouquinho aqui para o versículo 41, estou no contexto, hein? Fala bem assim, ó, vigiai e orai. Ele está angustiado até a morte, ele diz para os seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Olha aqui, ó. Qual que é a vontade do Pai? Aqui ele já está falando dos discípulos, não dele, né? Você pulou 5 versículos propositalmente aí, saindo dele, falando dele, para ele falar dos discípulos. Deixa eu concluir aqui, né? Deixa eu concluir, eu fui educado, depois você fala, tá bom? Porque senão você vai cortar meu raciocínio. Não, você está pulando o versículo dizendo que está no mesmo lado. Depois você refuta. Ele concluir, depois você refuta. Vamos deixar a gente concluir aqui, que eu também não vou te interromper, tá bom? Então Jesus aqui ele vai trabalhar essa questão, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto. Na unicidade o espírito não é uma terceira pessoa, o espírito é o Pai que está em Jesus. Jesus não falou o Pai que está em mim quem faz as obras? Quem que gerou Jesus no ventre de Maria? Foi o espírito. Então quando ele diz o espírito está pronto, é o Pai, a vontade do Pai que ele vai se submeter agorinha. Aí ele fala assim, mas a carne é fraca. Olha que maravilha. A carne é fraca. Então, você viu que lá ele falou, a minha alma está angustiada até a morte? Natureza humana. Agora o espírito está pronto, a natureza divina. Então ele vai e fala bem assim, ele faz essa distinção, o próprio contexto faz essa distinção entre a carne e o espírito. A vontade de Jesus homem, que está ali sendo tentado a abandonar, mas ele vai nos dar o exemplo. Na sua humanidade, olha que maravilha, ele vai nos dar esse exemplo de submissão. Aí a grande questão, mas espera aí, ele orava para ele mesmo? É igual a questão lá, o que o Senhor falou lá? Ele falou bem assim, lá em Hebreus, lá capítulo 6, o versículo 3, olha o que está escrito. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Lá em Tito capítulo 2, versículo 13, lá está escrito assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si. Viu que não existe outro Deus. Quando fala da divindade dele aqui, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se dá para quem? Não tem outro Deus, ele se dá a si mesmo. Sim. Só um minutinho, só para concluir aqui, pastor Zé, isso aqui. Aí ele fala bem assim, não tendo para quem jurar, ele jura por si mesmo, não tem para quem se entregar, ele se entrega para si mesmo. E a questão, não tem outro Deus para quem ele orar, ele ora a si mesmo, mas na sua humanidade, porque a alma precisava se render ao Espírito. É só você entender o conceito, você vai entender a unicidade. Pastor Gabriel. Infelizmente, essa resposta foi lamentável, né? Porque você só enfatizou a dupla natureza de Cristo, uma coisa que o trinitário nunca negou, e nenhum desses textos mostra que são a mesma pessoa. Isso é totalmente inferência da sua cabeça. Não tem nenhum
texto aí em tudo que você falou dizendo que são a mesma pessoa. Você deliberadamente pulou aí 5, 6 versículos, saindo do contexto de onde Jesus falava de si mesmo, onde ele começa a falar para os apóstolos. É lógico que Jesus vai ter uma natureza divina e outra humana. E nesse momento ali a natureza humana em sofrimento. Mas isso não quer dizer que ele seja a mesma pessoa que o Pai. Ele próprio, a pessoa de Jesus Cristo, tem uma natureza divina e uma natureza humana. E assim, fica muito fácil de refutar isso. Eu já posso pegar até pelo Antigo Testamento. Porque, por exemplo, então você vai dizer que é a natureza humana de Jesus que fica falando com a natureza divina. Ok. Então vamos partir de pressupostos básicos. Antes da encarnação, Jesus já tinha uma natureza humana? Claro que não. Tinha só a divina, certo? Positivo. Então, lá no Salmo 110, versículos 1 a 4, Antigo Testamento, conceito de Antigo Testamento, antes da encarnação, olha o que o texto diz. O verso 1 começa dizendo: O Senhor disse ao meu Senhor. Então, se a gente pega essa tradução do original hebraico, a primeira palavra Senhor geralmente está inteira em maiúsculo nas Bíblias, porque é tradução do tetragrama, Yahvé. E o segundo meu Senhor é Adonai. Então, ao pé da letra, é como o texto está dizendo aqui. Yahvé disse para Adonai. Onde isso? No céu. Assenta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E aí depois o texto continua dizendo, até que no verso 4 dá mais informações sobre quem é esse Adonai. O Senhor, ou seja, Yahvé, de novo, Yahvé jurou e nunca se arrependerá. Tu Adonai, és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui nós temos o Pai, Yahvé, no céu, falando com outro ser, outra pessoa que é divino, que é Deus, porque é chamado de Adonai, é outro nome que só se usa para Deus. Então aqui já temos, como se estivesse falando, Deus está falando com Deus, né? Por 2 nomes diferentes, e ele diz que esse Adonai é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, o qual a carta aos Hebreus vai confirmar que é Jesus Cristo. Então aqui, se antes da encarnação, Jesus só tinha natureza divina, não tinha natureza humana, não tinha encarnado ainda. E aqui nós vemos Pai falando com o Filho, um ao lado do outro, cada um com seu trono, e ele ainda prometendo que o Filho seria sacerdote eterno. E é interessante que o próprio Jesus, lá em Mateus 22, usa esse texto, que foi o rei Davi que escreveu isso aqui. Vem um judeu, um fariseu lá perguntar para ele, tentar colocá-lo em contradição, e ele diz: de quem o Messias é filho? E aí a pessoa responde: é filho de Davi, conforme diz a Escritura. Ok, Salmo 89, segundo Samuel 7, sem problema. Mas aí olha o que Jesus diz: se ele é só filho de Davi, por que o próprio Davi o chama de Senhor? E aí ele faz essa citação do Salmo 110. Por que o chama de Senhor? Porque ele já existia antes de Davi, na sua natureza divina, porque ele é Deus, assim como o Pai. Então aqui não tem como fugir, porque aqui não tinha encarnação ainda, Jesus não tinha natureza humana, era só natureza divina, uma pessoa divina conversando com outra no céu, por nomes diferentes. Aqui o único jeito é dizer que Deus é louco, que Deus é esquizofrênico, quem está conversando sozinho no céu, né? E aí, como é que fica, Michael? Maravilha. Mais uma vez, por falta de entender a macrovisão bíblica e o contexto, e lá em Atos, o capítulo 2, o versículo 32 a seguir, ele vai explicar essa questão. O pastor fez uma mal interpretação, porque isso não fala da pré-existência de Jesus. Na sua opinião. Sim, mas só não me interrompe, não, deixa eu só concluir. Ele não fala da pré-existência de Cristo, de maneira nenhuma, eu vou explicar. Ele não fala. E você chamou de novo Deus de esquizofrênico, que você trouxe uma ideia politeísta. Um Deus falando com outro Deus, se ele não conhece outro Deus, a não ser ele mesmo. Então vamos entender aqui a explicação, a própria Bíblia explicando a Bíblia. Atos capítulo 2, o versículo 32, esse texto de Salmo 110 vai falar da ressurreição de Jesus, do homem Jesus. Ali não é algo que aconteceu, não é presente. Davi está fazendo uma profecia. Profecia é algo que é falado, já existe na mente de Deus, mas que vai acontecer ainda. Olha aqui, ó. Deus ressuscitou Jesus Cristo, que todos nós somos testemunhas, falando da ressurreição. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, ou seja, esse Salmo 110 vai falar da exaltação de Cristo, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, presta atenção. Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos seus pés. Será que aí estaria falando de pré-existência de Jesus? Jamais. Porque olha o verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, a este Jesus, a quem vós crucificaste, tô vendo o homem Jesus, né? Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Deus glorificou o seu próprio tabernáculo, a sua natureza humana. Ele mesmo se glorificou. A sua humanidade, entendeu? O homem Jesus foi ressuscitado e glorificado, ou seja, o tabernáculo de Deus, aonde Deus foi glorificado, assim como o Pai foi glorificado no Filho, ele também glorificou o Filho em si mesmo. Essa é a interpretação que a própria Bíblia explica. E o texto que você citou, aonde lá em Mateus diz que o próprio Jesus, ele invoca esse texto para trazer uma questão sobre os judeus que eles não souberam responder. Jesus já estava falando desse mistério aí, ó. Grandes, ó, Paulo disse, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Jesus falou assim, de quem vocês dizem ser o Cristo? Aí eles falam bem assim, de quem ele descende? Ah, de Davi. Ele fala assim, mas se ele é descendente de Davi, ou seja, se vai vir depois, se é geração de Davi, como é que Davi em espírito chama ele de Senhor? Ninguém podia responder nada. Qual que é o mistério ali? O mistério é que esse Deus do Velho Testamento viria se manifestar em carne e ele seria o Senhor, é o Shema, né? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Quando a gente na unicidade fala que Jesus é Deus, ele tem que ser o Pai, porque 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, um só Deus, um só Senhor. O que é o Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ou seja, a própria Bíblia, ela faz uma distinção para explicar as naturezas e depois ela junta a mesma coisa. Quando Jesus falava do Pai, só para concluir aqui, lá em João capítulo 8, versículo 19, Jesus falava do Pai parecendo que tinha uma distinção. E era tão interessante que eles mesmos acharam, eles tinham esse mesmo pensamento ali no diálogo de Jesus, que eles perguntaram para Jesus. Jesus falava do Pai e Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o que Jesus responde para eles lá em João 8, 19? Vós não conheceis a mim nem meu Pai? Se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, só que ele estava ali em carne de maneira oculta, porque ele tinha que ser rejeitado. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo falou bem assim, nós falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual os sábios desse mundo jamais compreenderam, porque se eles tivessem compreendido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, se Jesus chegasse e falasse abertamente, igual os trinitarianos querem que fala, por que aqui Jesus não falou que ele é o Pai? Por que ele não se apresentou como Pai? Porque se ele fizesse isso, ele não tinha sido rejeitado e nem tinha salvação para nós. Pastor Pastor Gabriel, e vou fechar esse bloco com a sua fala. Eu comecei com ele, vou fechar com o senhor. Então o senhor pode concluir. Bom, mais uma vez, né, não falou nenhum texto de unicidade, falou só textos que falam da natureza divina de Cristo. E assim, é muito complicado isso dizer que eu e o Pai somos um. Porque no mesmo texto, mais para frente, ali em João 17, quando Jesus ora, ele diz assim... oro para que eles, os meus discípulos, os que vierem a crer, sejam um assim como eu e o Pai somos um. Quer dizer, então se fosse seguir essa lógica equivocada, e mais uma vez, quando eu digo aí Deus como esquizofrênico, eu não estou falando do Deus verdadeiro, estou falando do entendimento errado do unicista que coloca Deus como esquizofrênico, e não do entendimento verdadeiro bíblico, que isso eu jamais faria. O próprio Jesus diz, né? Que para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, quando as pessoas creem, se convertem, elas se fundem, viram uma pessoa só, perde a personalidade? Claro que não. Ali é uma unidade de propósitos, de missão, né, de alvo a ser cumprido, da mesma forma que nós em Cristo. Nós não perdemos a nossa personalidade, a nossa individualidade quando nos convertemos. E o Shema, por incrível que pareça, é um texto contrário ao unicismo e não a favor. Quando a gente pega a palavra errad em hebraico, ela não é unidade absoluta, ela é unidade composta. Isso a gente já vê lá no Gênesis. Unidade absoluta é Iahid. O errad, unidade composta, a gente encontra lá no Gênesis. Deixará o pai sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão errad bazar, uma só carne. Eu pergunto, quando homem e mulher casam, viram uma pessoa só? Viram um indivíduo só? Se fundem? Perde a personalidade? Claro que não. Continuam sendo duas pessoas, mas aí tem uma união de aliança, de propósito, e esse texto é usado até em outros contextos mais claros ainda, quando a gente vê lá, por exemplo, Daniel 10:13, quando o arcanjo Miguel é chamado de um dos príncipes supremos. Então, ele fala lá, errad, quando usa esse termo, errad príncipes supremos. Então, aqui ele está falando que ele é um de uma categoria do qual existem outros. O Shema só ensinaria o unicismo se tivesse escrito ali Yahid. E não tá escrito errado. O pastor Michael já citou o que eu precisaria citar, né? Tá depondo contra si mesmo. Porque o errad é unidade composta, não é unidade absoluta. Então ele já comprova que existe uma pluralidade de pessoas.
né? O pastor Michael, fala um texto de verdade que ensine o unicismo. Não fala texto que fica falando sobre a dupla natureza de Cristo. Fala um texto de verdade que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo é um só, que até agora não falou nenhum. Bom, a gente vai para o intervalo, como eu falei, e na volta eu volto aqui com o pastor Michael. A vez aqui vai para o pastor Michael. Vira aí, Fábio, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já, o debate está interessante. Voltamos aqui ao debate e a palavra volta aqui ao pastor Michael. Maravilha. Ele afirmou aí pra gente aí, né? Ele trouxe uma informação interessante que eu estudo hebraico e eu não sabia não, né? Você falou que Errad seria unidade composta e Yahid unidade simples, né? Só um texto aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui pra você aqui pra nós entrar no assunto da unicidade. Mas olha esse texto aqui, depois você medita nele lá com carinho. Caça um professor de hebraico e pergunta pra ele, ó. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um, esse que é Errad, foi Peleg. Portanto, em seus dias se repartiu a terra e o nome do seu irmão foi Joctã. Então aqui já quebrou seu argumento, porque aqui nós temos aqui a palavra Errad, não é Yahid, entendeu? E não é, tá falando aqui de unidade simples. Nome? Ele tá falando o nome de um. Aí então, é um só mesmo, então, e a palavra é o quê? É o nome daquele filho, Isso. Se tivesse... E a unidade composta? Tá fora de contexto. Se tivesse Yahid, teria que os dois têm o mesmo nome. Não vem com essa conversa, não. Eu sou professor de hebraico. Vamos lá, vamos deixar o próximo ensinar pra nós. A palavra Errad significa unidade. Mas é uma unidade que geralmente é composta. Por exemplo, esse texto que você citou, qual que é o texto? Gênesis capítulo 10, o versículo 25. Lê de novo, vou te mostrar. A Eber nasceram 2 filhos. Quantos filhos? 2. 2. Isso. Presta atenção, não vai encaixar o que você está querendo aqui não. Ó. Não, o nome de um é um filho só. Então, ele é um de 2. Entendeu? Então, o Errad, ele significa uma unidade composta. Esse ele é um de 2, de um par de irmãos. Exatamente. Ele é um de um par de irmãos. A palavra Errad, por exemplo, serão ambos uma só carne. É Errad. São os 2 em uma só carne. É uma unidade, só que com dois personagens dentro dessa unidade. Por exemplo, o cacho de uvas. Um cacho de uvas é Errad, mas porque tem várias uvas. Uma uva em cima do prato não pode ser Errad, tem que ser Yahid, porque é uma unidade absoluta. Por exemplo, no Salmo 68 fala assim, ele faz que o solitário habite em famílias. Ali é Yahid, porque ele é avulso, ele é sozinho. Se é um casal, aí fala Errad. Ali tem um par de irmãos, onde um deles, aí é errado, porque ele faz parte de um par de irmãos. Então, é essa a ideia da gramática do texto hebraico. Mas vamos lá, segue. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, só para deixar a informação que eu fiz um debate, né, até com o professor Paulo Henrique, professor de hebraico, e ele discorda totalmente sim, mas depois nós refuta isso mais na frente. Vamos aqui, eu quero fazer uma questão para você aqui, interessante aqui, o pastor Gabriel. Vamos ver se você vai responder essa questão aqui para nós. Olha aqui, ó. Como a Trindade explica esses textos? Romanos capítulo 8, versículo 9 diz bem assim, eu vou te apresentar 3 textos e fazer uma pergunta. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tá vendo? O Espírito de Deus é que habita em mim, e o texto, a parte B, diz que é o Espírito de Cristo. Atos 16, 7. E tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. João capítulo 20, versículo 22, e Jesus ali, né, ele estava com seu discípulo, ele fala assim, como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós, e tendo dito isto, ele assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então veja, em Romanos capítulo 8, o Espírito de Cristo que habita em vós, e a parte A diz que é o Espírito de Deus. No versículo 7, o Espírito Santo não é a terceira pessoa, mas é o Espírito de Cristo, que impedia Paulo. E lá no versículo 22 de João 20, Jesus sopra o Espírito Santo. Agora a grande questão é aqui, ó, lá em Mateus capítulo 10, o versículo 19 e o 20 fala assim, ó, mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou de que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Ou seja, se o Espírito de Cristo que ele sopra é o Espírito do Pai, aqui é um texto bom para a gente defender a unicidade. Como é que você explica isso aí? O Espírito Santo é uma terceira pessoa ou é o Espírito de Jesus? E Jesus soprar o Espírito uma pessoa, sopra outra pessoa? Pastor Gabriel.
Olha, muito simples, extremamente simples. Inclusive, a última matéria que eu lecionei no Seminário Batista Livre, baseada aqui nos capítulos 13 a 18 do livro Entenda a Trindade, é justamente doutrina do Espírito Santo. E ali no capítulo que eu falo dos nomes, títulos e símbolos do Espírito Santo, eu trabalho todos esses nomes e a questão é procedência aqui. Da mesma forma que o Espírito Santo procede do Pai, procede do Filho. Então ele é Espírito do Pai e Espírito do Filho, porque os três têm a mesma natureza. A grande dificuldade do unicista é não entender a doutrina da Trindade, por isso que fica imaginando distorções. A doutrina da Trindade ensina que em essência, em natureza, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Porque são uma única essência divina, uma única natureza, mas que subsiste em três pessoas. Então, se a natureza, se a essência é a mesma, é lógico que o Espírito Santo procede do Filho e procede do Pai. Isso já está lá no Credo Niceno, isso no século IV já estava plenamente definido e estabelecido. O Espírito procede do Pai e do Filho, já está respondido há mais de 1500 anos atrás, né? Isso é velho. E assim... Como a igreja primitiva pensava nisso, né? Porque quanto mais perto dos apóstolos, mais correto vai estar o ensino. Vão ter recebido diretamente dos apóstolos. A grande maioria, ou quase todos os discípulos diretos dos apóstolos, eles criam como? Da forma como o unicista vê ou da forma como o trinitário vê? Né? Eu vou citar aqui, por exemplo, Clemente de Roma, viveu no 1º século, contemporâneo de Paulo, de Pedro, foi mencionado ali por Paulo na carta de... Filipenses 4:3, ou seja, discípulo direto de Paulo, ele diz na sua carta aos Magnésios: assim como vive só um Deus, vive um Cristo e um Espírito Santo. Um Deus, um Cristo e um Espírito de graça. Então, cria como pessoas distintas. Depois nós temos Inácio de Antioquia, também no 1º século ainda. Ele vai defender também essa mesma ideia. Depois chegamos aqui em Policarpo de Esmirna. Ele também vai defender essa ideia das distinções. E aí eu gosto bastante desse testemunho aqui de Justino Mártir, viveu de 100 a 165 depois de Cristo, porque o unicista, ele chega a negar a própria Bíblia, né? Ele pega aqui o final do Evangelho de Mateus, onde Mateus 28, versos 18 a 20, né? Então, principalmente no verso 19, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é o próprio Jesus que disse. E aí o que o unicista vai dizer? Essa parte não é parte do texto original, não foi Jesus que falou, isso foi inserido depois, séculos depois. Aí a primeira coisa que eu falo então me apresente um manuscrito antigo que não tem esse trecho. E depois um outro que tenha, para você me provar que foi inserido. Não, mas não existe nenhum que não tenha, porque Constantino destruiu todos, deixou só os que já tinham, né? Coisas absurdas que a gente ouve desse tipo. Mas já no início do 2º século, olha o que Justino Mártir vai falar. Os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós o fomos. Né? Justino Mártir já remonta à era dos apóstolos. É em nome do Pai de todos e Senhor Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que recebe a loção de água. Agora olha o que ele completa. Esse aqui está no texto Apologia dele. Este rito foi-nos entregue pelos apóstolos. Então aqui no início do 2º século, o Justino Mártir faz citação de Mateus 28, 19 e 20 e diz que recebeu o ensino de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo dos próprios apóstolos. E aí o unicista vai pegar ali os trechos de Atos e dizer batizado em nome de Jesus. Batizar em nome de Jesus simplesmente quer dizer batizar do jeito que Jesus mandou batizar, do jeito que ele ensinou, que é o que está aqui em Mateus 28. Ok, Pastor Maicon. Maravilha. Então nós percebemos aí que o professor ele teve que... não trabalhou os textos que eu apresentei para ele, né? Porque o texto é muito claro. Lá em Atos 20, 28, olha o que diz lá, falando que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não é uma pessoa distinta. Você não trabalhou a questão que ele soprou o Espírito Santo, que era o Espírito o seu Espírito é uma outra pessoa? Não é. O Espírito de Jesus é uma outra pessoa? Não é. É a natureza divina do próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito humano não tem nada a ver com o Espírito Santo. Sim, mas eu não estou te interrompendo. Vamos deixar um raciocínio aqui. Você está misturando coisas diferentes. Tá bom. Mas você não trabalhou o texto e você saiu da palavra de Deus. Mas só para concluir a questão do Espírito aqui, ó, Atos 20, 28. Vamos pegar no grego aqui para ver aqui, ó. Proserre terreautos, kai pantito poenil, enrorimas tu pneuma tu hagion, efeto epsicopos poimaine ten ecclesiam, tu teu, empurie poiesato, dia aimatus tu idio.
Ou seja, cuidai de vós mesmos e por todo o rebanho, a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Se você for lá para Efésios 4:11, quem constituiu o bispo? Foi Jesus. Ele subindo alto, levou o cativeiro, deu dons aos homens, e um constituiu pastores, doutores, evangelistas. Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é o próprio Espírito Santo, tá vendo? Na sua divindade ele é o Espírito, que é o Pai que gerou Jesus no ventre da Virgem. Que absurdo. Né? E é para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. O Espírito tem sangue? Não. Aí a unicidade, ela é forte nisso aí. Porque o Espírito lá no ventre de Maria, ele gerou o tabernáculo. Não temos José receber Maria portou mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O próprio Jesus, quando fala lá em Apocalipse, lá que ele termina de falar às 7 igrejas, ele fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele fala do outro Consolador, eu rogarei ao Pai o outro Consolador, eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro Consolador, um texto que os trinitarianos gostam de usar ele, é igual fala, a doutrina trinitária, eles não usam contexto. O versículo 17 lá vai mostrar quem é o outro Consolador. Ele fala, ó, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não veio nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Aí é o que ele diz, ele sendo o próprio Espírito Santo. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Por quê? O outro não é outro. Por que ele não diz que é órfão? Porque o Espírito Santo é o Pai que gerou ele no ventre da Virgem. Olha Jesus, que maravilha. Mentiroso. Agora outra coisa que você falou, você que tá mentindo aqui, irmão. Você falou que... O outro não é outro? Você falou que... É o mesmo? Você falou que Mateus 28:19, os unicistas falam que não tá... Vamos ver no original como é que tá aqui? Mateus 28:19 no original, no texto grego aqui, família 35. Olha aqui, ó. Porel tentes matetel, setipanta ta etne, baptizantis autos, eis tu onoma tu patros, cai tu roiol, cai tu ragiou pneumatos. Ou seja, aqui tá falando aqui, ó. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando nos nomes? Não, tá aqui, ó. To onoma, em nome. Tá aqui no singular. Então, qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não sabe nem o que quer dizer. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que nem debaixo em nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu, isso aqui é forte, ó, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,17, ele fala bem assim, ó, e os 30 não obedecem. Ele fala assim, ó, tudo que fizeres por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. São os irmãos da unicidade que entendem o nome, que conhecem o nome, é que faz isso, entendeu? Todos os registros de batismo, na igreja, aqui na Bíblia, a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que crer na Bíblia, no que está escrito. Eu faço uma pergunta aqui para você. Quantos batismos aqui na Escritura você vê alguém batizando, invocando títulos, Pai, Filho e Espírito Santo? Porque você tem que invocar o nome. É o nome que tem que ser invocado. Lá em Atos, capítulo 22, versículo 16, o apóstolo Paulo, isso aqui é forte, o apóstolo Paulo vai receber uma palavra e a palavra que vem para ele é assim, ó, e agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Por isso que ele diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor é que será salvo. Então, não existe batismo citando títulos, porque Pai é título de quem gera, Filho é título de quem nasce, e Espírito Santo é um termo que designa o próprio Deus. Na unicidade, a definição de Espírito Santo para nós é isso aqui, ó. O Espírito Santo, ele é a natureza divina de Deus, manifestada em uma locução substantiva / adjetiva, aonde nós temos o Espírito, que é a natureza de Deus, Deus é Espírito, João 4:24, e Santo, tratando-se de um atributo comunicável de Deus, um adjetivo que está dando qualidade aqui para o substantivo. Sendo assim, Espírito Santo não é nome de ninguém, o Espírito Santo é um termo intercambiável para falar do próprio Deus. Por isso que quando Jesus fala do outro Consolador, que vai enviar o Espírito Santo, ele fala, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós, porque Jesus é o Espírito Santo manifestado em carne, o único Deus. Pastor Gabriel. Fala e não diz nada, né? Como enrola. É lamentável ficar ouvindo esse monte de... Sei lá o que eu posso definir isso. Vigia, a gente, então, vê que na história os discípulos diretos dos apóstolos estavam errados, os primeiros cristãos estavam todos errados e só o unicismo que estava certo, né? E olha quão absurda essa doutrina do unicismo, né? À toa que na medicina o unicismo é uma doença, né? Então, a gente vê... Olha como seria. É como se Deus fosse um ator que, em momentos distintos da história, interpretou 3 personagens. Então, no Antigo Testamento, ele vai lá, veste a sua roupa de Yahvé e se revela lá como Deus do Antigo Testamento. Aí, na hora de se fazer carne, o que ele faz? Ele vai lá no guarda-roupa dele, troca de roupa, veste a roupa de Jesus e desce aqui... e fica aqui durante o seu ministério terreno. Então perceba que durante o ministério terreno de Jesus, o céu está vazio, segundo o unicismo. Não tem Deus no trono.
O trono do céu tá vazio, porque Deus tá aqui na própria pessoa de Jesus. Então toda vez que ele ora ao Pai é mentira, porque ele tá orando a si mesmo, o céu tá vazio. Quem que falou 2 vezes, este é o meu filho amado em quem me agrado, lá do céu, né? Só se Jesus tivesse deixado uma gravação e botou a mão no controle remoto e deu play no bolso na hora pra soltar esse som, porque não tem ninguém lá no céu. Aí quando Jesus promete outro consolador, é mentira, porque o outro é ele mesmo. Aí quando ele sobe aos céus e depois em Pentecostes vem o Espírito, como o Espírito já é ele mesmo, significa que de novo o céu tá vazio. O trono do céu tá vazio, porque Jesus já tá aqui como Espírito Santo. E para piorar, quem vai voltar? Se o próprio Jesus já tá aqui na pessoa do Espírito Santo, ninguém vai voltar. Então você percebe que quando a pessoa cai numa heresia desse nível, é abismo sobre abismo. Cada tentativa de defender vai puxando uma contradição pior. Né? É extremamente absurda essa doutrina. É por isso que lá em 268, no Sínodo de Antioquia, a igreja primitiva já declarou o unicismo como heresia. Um século antes de Constantino, não tem nada a ver com Constantino, nada a ver com Nicéia. A igreja primitiva já tinha entendido que o unicismo é heresia, já tinha declarado como heresia isso no comecinho do século III. E agora esses grupos querem ressuscitar essa heresia que já tinha sido condenada há mais de 1500 anos. Bom, infelizmente nosso tempo é curto para um assunto tão complexo, né? A natureza de Deus. Mas eu já quero agradecer. Vamos colocar a vinheta de considerações finais, por favor, Fábio. Considerações finais. Debates. Eu comecei com o Pastor Maicon. Pastor Maicon, suas considerações finais aí, 2 minutos. Maravilha. O pessoal que está assistindo aí, depois eles podem, né, com carinho aí, examinar, ver a escritura, porque a gente gosta da palavra de Deus, né, irmãos? Essa questão de ad hominem aí não é com a gente, não. Olha aqui, ó. João capítulo 16, o versículo 25, olha que interessante, o que Jesus diz. Ele fala bem assim, ó. Disse-vos isto por parábola, chegará, porém, a hora em que não mais falarei mais por parábolas, mas abertamente eu vos falarei acerca do Pai. Então, toda vez que Jesus fala de maneira oculta, parecendo que há uma distinção, é porque ele está falando em enigmas, ele está falando em parábolas. Por quê? Porque o próprio Deus havia de ser rejeitado. O próprio Deus, se ele viesse e falasse abertamente, se Jesus falasse assim, ó, eu sou o Pai, e se ele manifestasse diretamente conforme ele manifestava ali no Velho Testamento, porque no Velho Testamento, quando Deus falou antigamente aos pais de várias formas e de muitas maneiras pelos profetas, ele falava na sua divindade. Quando ele está lá em Isaías, ele fala abertamente, fala, assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra por mim mesmo. Mas agora o Espírito manifestado em carne, ele vem numa condição humana, por isso ele fala por parábola. Mas no versículo 26 ele fala aqui, ó, naquele dia pedireis em meu nome, no dia que ele falará abertamente acerca do Pai, ó, naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo mais que rogarei ao Pai. Por quê? Porque o mesmo Pai vos ama. Então quando Jesus agora está em nós, ele não mais precisa de fazer essa mediação. Por quê? Porque toda essa questão da distinção, ela está relacionada às naturezas e aos ofícios do homem Jesus e do Theos, né? Lá em Romanos capítulo 9, o versículo 5, Paulo diz assim, aquele que é segundo a carne, que foi que descendeu de Davi, ele é o Deus bendito e eternamente, amém. Lá em João capítulo 8, versículo 24, Jesus ele fala bem assim, ó, por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, presta atenção. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E eles falam, quem você vem dizendo que é? Ele, aquilo que eu venho dizendo que eu sou. Aí o texto lá fala assim, não sabiam eles que ele falava do Pai. Aí lá no versículo 28 ele fala bem assim, ó, mas pois quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, quando ele fosse na cruz, vocês saberão quem eu sou. Por quê? Porque lá na cruz foi escrita a sentença de Jesus. Qual que era a sentença? Foi escrita em grego, em hebraico e em latim. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quem que é o rei dos judeus, conforme está lá em Isaías? É o próprio Yahvé. Então eles ficaram tão incomodados com essa questão de Jesus se declarar ser o próprio Deus, o rei de judeus, o Deus de Israel ali. O que que eles falaram? Assim, chegaram lá em Pilatos e falou, ó, não escreva isso, porque estava mostrando que era o próprio Yahvé manifestado em carne, mas fala assim, mas diga que ele diz ser o rei dos judeus. Aí Pilatos, o que eu escrevi. Lá em Apocalipse 17:14 fala assim, ó, e farão guerra contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Okay. Porque é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Ok. Pastor Gabriel, suas considerações finais, 2 minutos também. Parece que passou um pouquinho de 2 minutos na minha impressão. Você pode passar alguns segundos também, não tem problema algum. Bom, assim, a doutrina da Trindade é plenamente estabelecida desde a igreja primitiva.
totalmente embasada em textos bíblicos, apoiada pela tradição apostólica, e eu tô muito tranquilo aqui porque eu tô defendendo a verdade, né? Quem tem que vir convencer de uma coisa contrária do que já está estabelecido é o Michael, então todo o trabalho é dele, e eu preciso só ficar com a escritura e manter o que já sempre foi ensinado, né? Então eu não tenho nem muito o que falar sobre isso, eu gostaria apenas de poder falar um pouquinho dos meus livros, posso, pastor? Claro. Então, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, também sou um dos professores do Seminário Batista Livre e coordeno o Polo da Vila Prudente, que fica ali na Igreja Batista Boas Novas. Tá? Convido vocês a poderem participar do Seminário Batista Livre ali também, junto com o pastor Jamierson, nosso diretor, nosso corpo docente, e vir assistir uma aula gratuita. Logo depois do Carnaval, o ano que vem a gente já retoma o ano letivo. E gostaria também de falar um pouco dos meus livros. Eu sou autor de uma coleção de teologia sistemática, né? Eu costumo chamar de teologia bíblica sistematizada, que é o que a Bíblia ensina, organizado por assuntos e voltado para leigos. Então o primeiro é esse aqui, Entenda a Trindade, onde eu explico tudo sobre Pai, Filho e Espírito Santo e doutrina da Trindade, com todo o embasamento de textos bíblicos corretamente interpretados, não como o unicismo faz, e também com embasamento histórico para você poder justamente ficar blindado contra essas heresias e entender o que a Bíblia realmente ensina. Depois eu também ensino sobre o homem, pecado e salvação, nesse livro aqui, onde eu falo da antropologia bíblica, mais estudos sobre o pecado e sobre a salvação. Esse aqui é o volume 3 da coleção, eu falo tudo sobre profecias e fim dos tempos, manual prático de escatologia. E o volume 4, que encerra a coleção, Anjos, Demônios e Igreja. Então eu falo sobre tanto os anjos bons quanto os anjos caídos, a saber, os demônios, e todos os assuntos relacionados à doutrina da igreja. Se você tem interesse em adquirir os livros, você pode entrar em contato direto com o meu WhatsApp, 11 São Paulo, 98697-5043. 98697-5043. Okay. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Pastor Marcos, quer divulgar também alguma coisa ou sua rede social? Sim, eu tenho um canal no YouTube, o canal Rei Eterno, e deixar também meu zap aqui, às vezes a pessoa quer entrar em contato com a gente, né? 62985055911. E só aproveitar essa oportunidade aqui, pastor César, e agradecer a vocês aqui com essa rica oportunidade, pastor Gabriel. A gente debate aqui mais no campo das ideias, né, pastor? Amém. Tranquilo, né? E mandar um abraço pro Bispo Valério, que tem nos recebido aqui em São Paulo. A gente veio de longe, veio lá de Goiás, andamos aqui, viajamos ontem um dia todo. E o Bispo Valério é do Ministério APB, a Igreja da Unicidade, que está aqui em São Paulo, ali em Campo Limpo. Quero aqui agradecer a todos os nossos irmãos também, que são parceiros da gente e que nos ajudou a estar aqui. Então foi um prazer estar aqui diante do pastor César. Maravilha, e amém. Maravilha. Bom, se você quer fazer a sua inscrição na FTB, dá tempo. Me chama aí no WhatsApp, 930301234, 011 São Paulo, 930301234, e você tem a oportunidade de se inscrever na FTB com grande desconto. Então vale a pena, chama lá, bate papo lá com o pessoal. 930301234, 011 aqui em São Paulo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Maicon. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe vocês. Eu fico por aqui.